Olá amigos, esse é um vídeo com uma explicação complementar de uma das técnicas que nós utilizamos para desenvolver o cronograma do projeto, que é o PDM ou AON. Vai aparecer em momentos diferentes, pode aparecer com essas duas nomenclaturas. Uma é o Predecessor Diagramming Method, que é o PDM, ou Activity on Node, que é a atividade no nó. Basicamente o que nós vamos fazer é representar uma rede de atividades, com os seus relacionamentos, de forma gráfica, para a gente poder visualizar de forma melhor. Fazendo essa representação, nós vamos conseguir fazer, utilizando as durações e essas relações de predecessão, calcular as datas de início mais cedo e mais tarde e de fim mais cedo e mais tarde de cada uma dessas tarefas, e aí determinar a folga que existe em cada uma dessas tarefas. Essa técnica de determinar essas folgas é o nosso CPM, o Critical Path Method, que é uma forma da gente determinar quais são as tarefas dentro da rede do cronograma que tem folga zero. E justamente essa sequência de atividades que tem folga zero é o que a gente chama de caminho crítico. E essas atividades são as que vão determinar a duração total do projeto. Na prática, é dizer que se nós queremos alterar a data final de conclusão de um projeto, nós temos que olhar justamente para essas atividades do caminho crítico. Então vamos lá, utilizando nosso exemplo prático. Nós vamos colocar aqui, eu já construí a rede, Então na prova vão aparecer exercícios em que você, lendo o enunciado, terá que construir uma rede como essa. Então você vai ter lá a sequência de atividades, as suas durações, as suas relações, e aí você tem que ser apto a traduzir isso num diagrama como este, e aí fazer os cálculos e responder algumas perguntas do tipo: qual é o caminho crítico? Se eu mudar determinada duração, o que acontece com o caminho crítico? Quais atividades fazem parte, além das atividades desse caminho crítico, tem um segundo caminho crítico? Esse tipo de exercício que vai aparecer. No nosso exemplo aqui, nós vamos colocar então as durações das atividades. Eu tenho aqui que é um milestone de início, um marco de início e um marco de fim. E aí eu tenho as atividades A, B e C, tem como predecessora este marco de início. E aí a relação atividade D depende da A, depende que a A esteja concluída para iniciar, a G depende da D, a atividade E depende da B e da C, a H depende da E, a I depende da F, e o marco final depende da conclusão tanto da G, da H e da I. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos colocar as durações de cada tarefa. Os marcos, por definição, marco são atividades ou tarefas que têm duração zero. Então, colocando duração zero. A atividade A, ela tem duração 1, a atividade B tem duração 2, a atividade C tem duração 6, a D tem duração 10, a E duração 1, a F ela tem duração 2. A atividade G tem duração 3, a atividade H tem duração 9 e a atividade I tem duração 1. Nós vamos fazer dois movimentos. Primeiro nós vamos fazer um cálculo do início para o fim, para determinar as datas de início mais cedo e término mais cedo. E depois nós vamos fazer o cálculo ao contrário, para determinar as datas de início mais tarde e término mais tarde. As folgas serão o resultado do cálculo entre as datas de término mais cedo e mais tarde, ok? Então vamos lá. Considerando aqui nosso marco de início, ele começa no dia 0.
As atividades sucessoras dele vão começar no mesmo dia. Por quê? Vamos supor que você tem uma atividade que ela termina no dia 10 de manhã. A sucessora dela pode começar imediatamente no momento seguinte à conclusão dela. Então, se ela termina no dia 10 de manhã, a atividade que depende dela pode começar no segundo seguinte ao seu término. Então, por isso que a gente considera que o término da antecessora coincide com o início da sua sucessora. Então, elas estão começando todas no dia 0. A atividade A, ela leva um dia, então ela vai terminar no dia 1. A atividade D, ela vai começar no dia 1, leva 10 dias, ela vai terminar no dia 11. A atividade G, ela começa no dia 11, leva 3 dias, termina no dia 14. A atividade B começa no 0, termina no dia 2. A atividade E, a gente ainda não pode determinar porque ela depende de outras duas. A gente vai ver depois. A atividade C, ela começa no dia 0 e vai até o dia 6. Como nós estamos fazendo o cálculo adiante, nós precisamos considerar o maior número. Porque essa atividade, para ela iniciar, ela precisa que ambas estejam concluídas. Então, nesse caso, entre o 6 e o 2, a data mais de início dela coincide com a data do término, na que demora mais para ser executada. Então, ela vai começar no dia 6. 6 mais 1, 7. Essa aqui começa no dia 7. 7 mais 9. Então, ela vai terminar no dia 16. Ok? A próxima tarefa, a F, ela depende do término da C. Então, ela vai começar no dia 6. 6 com 2, ela termina no dia 8. Essa aqui começa no dia 8. Leva um dia, termina no dia 9. Ok? Então, vamos conferir. 0, 1, 10, 11, 14, 2, 6. Essa aqui, ela depende de ambas. Então, ela inicia quando termina o 6. 6 mais 1, 7. 7 com 9, 16. 6, 2, 8. 8, 1, 9. Perfeito. Então, nós temos aqui que a data de conclusão desse projeto é o dia 16, que é a data mais tarde que ele vai terminar. Ok? Agora, nós vamos fazer o contrário. Vamos fazer a conta ao contrário para determinar as datas de início mais tarde e final mais tarde. Então, considerando aqui o dia 16. Se na conta do início para o fim nós consideramos a data, o maior número na decisão, né, nessas atividades aqui, que tem dependência de duas, agora a gente vai fazer a conta ao contrário. Então, basta a gente ir decrescendo. Se antes a gente somava, né, ou a duração para determinar a data final, então, para determinar agora a data de início, a gente vai fazer o contrário. Então, 16 menos 3. 13. 13 menos 10. 3. 3. Menos 1. 2. Aqui. 19. 16 menos 9. 7. 7 menos 1. 6. Certo? E 6 menos 2. 4. 16 menos 1. 15. Aqui. 15 menos 2. Nós vamos ter 13. Essa atividade aqui, ela depende, ela tem duas setas aqui. Então, como nós estamos fazendo a conta do fim para o início, nós temos que considerar a menor data, o número menor. Então, nós vamos considerar o dia entre 13 e 6, nós vamos considerar o 6. 6 menos 6 dá 0. Com isso, nós temos condição de calcular quais são as folgas dessas atividades. A folga vai ser
o resultado do late finish, né, da data do final mais tarde, menos a data do final mais cedo. Então essa aqui, 0. Nossa folga aqui é 2. Folga aqui é 0. Folga 7. Folga 2. Folga 0. Folga 7. Folga 2. Folga 4. Folga 0. Por definição, o caminho crítico é a sequência de atividades que tem folga 0. Então nós temos que essa atividade faz parte do caminho crítico, essa faz parte do caminho crítico, essa também, essa também e essa também. Os marcos a gente considera também. Então nós temos aqui folga 0, folga 0, folga 0, folga 0. Então dessa rede aqui, as atividades que compõem o caminho crítico são essas marcadas em amarelo. Ou seja, se você quiser alterar a data de conclusão desse projeto, é nessas atividades que a gente vai ter que mexer, através de crashing ou fast tracking, ou simplesmente revendo o seu plano, vendo o que pode ser feito para alterar as datas de conclusão, revendo as suas estimativas e assim por diante. Espero que essa explicação tenha sido útil para você. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. E aí nos vemos na próxima aula. Um abraço.